Bom, as análises. Basicamente, as análises isotópicas, elas precisam de um espectrômetro de massa. Hoje em dia existem alguns aparelhos, como os espectroscópios a laser, né, que não é exatamente um espectrômetro de massa, né, mas ele consegue avaliar as massas comparando, analisando o comportamento óptico das moléculas em relação ao feixe de laser. Então, é um pouco diferente do espectrômetro. Não tem ainda para esses isótopos mais pesados, só para os isótopos mais leves, né? Então, tem para nitrogênio, carbono, oxigênio, hidrogênio, mas para enxofre eu acho que não tem ainda. Não sei se tem para nitrogênio também. Bom, aí a gente trabalha basicamente um espectrômetro de massa. Ele tem uma fonte de íons, ele tem um ímã, né? E ele tem um coletor, que é esse copo de Faraday, e um amplificador, né? Então, basicamente, são esses três componentes, né? A fonte de íons, o ímã e o coletor. Então, eu tenho que gerar aqui, eu posso gerar uma corrente elétrica e ionizar a substância que eu estou analisando, né? Eu tenho várias formas de gerar essa fonte de íons, e tem os TIMs, né, que são os termos, são ionizados por térmico, esquenta pela voltagem, pela corrente elétrica, e tem os ICP-MS, que tem os íons, eles são gerados com um plasma de argônio, são altas temperaturas do gás argônio, e ele acaba transformando a substância que está para ser analisada em íons, né? Bom, basicamente, depois que esses íons são gerados aqui na entrada da máquina, eles são puxados, né, para dentro dessa máquina por vácuo, né? E elas passam por esse ímã que está aqui no meio, é enorme, pesado, e a gente usa aquela regra da mão esquerda para entender um pouco como isso funciona, né? Porque eu tenho um campo magnético, eu vou ter aqui uma força, né, um movimento, e eu tenho uma corrente. E cada massa vai se comportar de um jeito em relação a esse campo magnético aqui, e vai ser desviado. Então, quando eu tenho uma massa, né, que é mais leve, ele vai ser bastante desviado para dentro, né? E quando eu tenho uma massa mais pesada, vai ser desviado, menos desviado, vai mais para fora, como essa linha azul. E esses íons, eles vão bater nesses copos aqui, nesses coletores, que vão transformar isso numa intensidade elétrica, né, que vai ser amplificada, e essa intensidade elétrica, que é diferente o leve do pesado, ela é convertida, então, na informação sobre a massa que a gente está querendo analisar. Tá? Então, a gente não lê exatamente a massa, certo? Quando a gente fala de espectrômetro de massa. Coletas, né? Bom, para a gente chegar nesse ponto, né, de passar aqui, a gente tem um procedimento todo anterior que tem que ser controlado, a gente tem que fazer as coletas com cuidado para evitar contaminação cruzada, para evitar a contaminação dos possíveis reagentes. Então, aqui eu tenho, por exemplo, amostras de água que estão sendo coletadas para diferentes isótopos. Nesses vidrinhos marrons aqui, eu estou coletando amostras para hidrogênio e oxigênio. E nessas garrafas de plástico maiores, eu estou coletando para estrôncio e chumbo. Então, são coisas completamente diferentes, né, a coleta. Nesse caso dos frascos,
O importante é a gente não deixar bolhas de ar dentro para evitar que, mesmo fechada, a amostra fracione ou troque, né, os isótopos com o gás do lado de fora do frasco, né? Então, a gente tem que procurar vedar bem. Então, tem uma tampa e antes da tampa tem o batoque, que é aquele plástico que tem bem às vezes em remédio, né, para não entrar umidade, que a gente põe junto. Eu já recebi amostra no laboratório em que esse batoque foi mal colocado e ficou um dente, e mesmo com a rosca, a gente fez a análise, tirou foto, né, quando viu a frasco estava com um vãozinho para dentro. Eu podia ter posto aqui a foto, né? Esqueci. E a amostra deu completamente diferente do conjunto todo. E quando a gente põe no gráfico, a gente vê, inclusive, que ela estava com sinal de evaporação. Então, às vezes, mesmo com a tampa de rosca, né, o batoque não estava bem colocado, tinha um espaço, trocou com a parte de fora e mostrou sinal de evaporação. Essa amostra não pôde ser utilizada, né? O dado foi jogado fora. Então, esses cuidados são muito importantes. Estava na geladeira, todos os outros cuidados tinham sido tomados. A única diferença é que ela estava com o batoque, ele é um círculo, né? O batoque, ele é um círculo com uma parte, não sei se vocês estão me vendo, né? Ele é um círculo com uma parte côncava ou convexa, assim, deixa eu ver se eu não tenho nada aqui para que possa mostrar. Mas, e aí ele estava, então, não estava redondo, ele estava amassado, assim, e aí não fechou, não vedou corretamente, né? Bom, os frascos todos a gente lava esse de vidro âmbar, né? Inclusive o vidro âmbar é para minimizar o efeito da luz sobre essas amostras. A gente lava com a amostra que a gente está coletando, de luva, tudo. Esse outro frasco aqui de polietileno, né, a gente, para chumbo, como tem chumbo no ar, né, assim como estronço, mas o chumbo é muito pouca quantidade mesmo, na água, né, a gente tem que descontaminar no laboratório. E quando a gente está coletando, a gente lava com a amostra que a gente vai coletar, mas essa amostra ela não é bruta, ela é uma amostra filtrada, a gente faz como as coletas que a gente faz para cátions, né? A gente filtra em filtro descartável, 0,45 micrômetros, e depois acidifica com ácido nítrico destilado em laboratório. Tá? Bom, para a água é esse cuidado, né? Para a planta, tem o seu cuidado. Para sedimento, a gente também tem o seu cuidado. Se a gente vai fazer isótopos metálicos, não usar pás metálicas, né? Evitar pás metálicas, mesmo de aço inox, a gente prefere usar de plástico, que não esteja riscada e cheia de porosidade. Dá para usar de aço inox, mas tem que lavar sempre entre uma amostragem e outra, né? Identificação, cadeia de custódia, essas coisas todas são fundamentais para qualquer amostragem, né? Que mais? Enfim, então são esses os procedimentos, né? De coleta. Para água subterrânea, a gente não... E assim, não é só... É bom a gente deixar claro também que para isótopo, não é só ir lá coletar de qualquer jeito, né? Tem que entender daquilo que você está coletando. Então, quando a gente está falando de água subterrânea, já existe na literatura o modo consagrado da gente fazer a coleta corretamente, né? Que é por low flow, é baixa vazão, ou seja, a gente tem que garantir que a amostra que a gente está coletando é a amostra do aquífero, não é água estagnada num poço, né? Então, a gente vai tirando lentamente a água e vai medindo os parâmetros físico-químicos, pH, EH, condutividade,
elétrica e etc. Quando esses parâmetros se estabilizam, a gente, então, amostra a água, a gente tem certeza que não era água estagnada. Que mais? Para a água superficial também existem diferenças, se a gente está coletando na superfície do lago, na profundidade do lago, vai dar diferenças. Então, a gente tem que procurar entender exatamente o que a gente está avaliando, e, se for o caso, mostrar em pelo menos 2 profundidades, dependendo da profundidade do local que você está trabalhando, né? Num rio, por exemplo, se você vai coletar na margem, se você vai coletar no meio do rio, onde tem o fluxo preferencial, tudo isso tem que ser avaliado e investigado, né? Quando a gente vai falar de sedimentos, solos e etc., sempre a gente tem que comparar, a gente tem que ter coisas para comparar os isótopos, né? Então, para a gente avaliar se determinado local está impactado ou não, a gente precisa entender, então, o que para aquele lugar significa impacto ambiental, né? A gente tem que definir o background natural, ou seja, o que qual seria a geoquímica e a assinatura isotópica, né, do elemento que a gente está analisando, natural da área, sem interferência antrópica de jeito nenhum, né? Isso não é uma tarefa fácil, nem sempre as pessoas conseguem identificar isso facilmente, tem que ter um profissional da área para poder fazer definir exatamente isso, né? Bom, a mesma coisa vale para a arqueologia, a mesma coisa vale para cenas de crime, né? As coletas todas, tem todas normas que têm que ser seguidas, e o isótopo entra lá como uma ferramenta a mais, então pode ser que tenha um cuidado a mais, né? Não pode ser coletado em qualquer frasco, não pode ser coletado em qualquer saco plástico, né? Tem que ter todo um controle. Então, esses são os frascos, o porta-filtros. Hoje eu não uso mais esse porta-filtro, porque isso dava um trabalho enorme, né? Inclusive uma fonte, poderia ser uma fonte de contaminação, hoje eu uso filtro descartável. Depois que essas amostras são preparadas, são coletadas, elas são levadas para o laboratório. Algumas amostras requerem um preparo antes delas irem para o laboratório químico, né? Então, a água, por exemplo, a gente evapora lentamente. A gente põe nesses beckers aqui com tampa, a gente abre a tampa, dentro do laboratório limpo, com ar controlado, pressão controlada, para evitar que tenha qualquer contaminação entrando nas minhas amostras, né? Por exemplo, se eu tiver uma obra do lado da minha casa, ou do lado do meu laboratório, né, eu posso ter pó de rocha caindo nas minhas amostras. Então, eu tenho que ter um laboratório com controle, né, para não contaminar as minhas amostras. Amostras de solo, eu seco, eu tenho que quartear, eu tenho que pulverizar. Eu pulverizo geralmente em almofariz de ágata, para não contaminar com nenhum metal. Todo esse processo tem que ter uma descontaminação entre uma e outra, né? Vegetais, ossos, eles requerem um passo a mais, que é a queima, né? Em mufla, a gente vai até 750, 800 graus, antes da gente entrar para o laboratório. Então, também tem que ter, todos os frascos têm que ser descontaminados, os cadinhos de porcelana e etc. Que mais? Algumas, dependendo do que você quer analisar, né, da planta e da madeira ou dos ossos, dos dentes, você não pode fazer esse procedimento, né, de queima. Os dentes, a gente geralmente faz uma lavagem com ácido acético e com broca de dentista, né, e aí depois tira o esmalte com a broca de dentista, uma quantidade mínima, então ele também é destrutivo, e aí coloca essas amostras para fazer as análises. Bom, uma vez que essas amostras entram no laboratório,
São quantidades muito pequenas, a gente está falando aqui de menos de 100 miligramas, às vezes menos, depende do material, requer um pouco mais, às vezes um pouco menos, porque também a gente vai ter o maior sucesso na análise se a gente tiver a quantidade mínima necessária daquele elemento lá na nossa amostra, né? Então, tem que ter uma avaliação, de preferência, se tiver uma avaliação química junto, ajuda muito. Bom, aí a gente dissolve essa amostra com ácidos e passa nessas colunas de resina, são resinas de troca iônica, elas podem ser resinas de troca aniônica ou catiônica, então depende, né? Existem diferentes tipos de resina, e cada resina é para um elemento químico específico, né? Então, eu tenho a resina de chumbo eu consigo usar também para zinco, para ferro, e eu tenho a resina de estrôncio, específica de estrôncio. Então, o que essas resinas fazem? Dependendo dos reagentes que eu adiciono nessas colunas, né, as resinas elas ficam aqui embaixo, tá? E aí eu coloco, ambiento elas numa determinada condição de pH, e aí eu coloco a minha amostra. Aí eu vou colocando outros reagentes, né? E esses reagentes vão passando, e ora eles liberam alguns elementos que não são interessantes para mim, que vão atrapalhar a leitura das massas que eu quero, né? Os sinais das massas, e eu preciso tirar eles e deixar só o elemento que eu quero analisar. Então, depois que eu faço isso, né, eu consigo pôr determinado reagente aqui que eu sei que essas são todas resinas calibradas, com quantidades específicas de ácido, de resina, enfim. E aí eu coloco aqui a quantidade X do ácido certo que vai sair o elemento chumbo para mim. Aí eu coleto, esses beckers aqui são para descarte. Aí eu coleto nesse mesmo tubinho, só que eles são bem menores, são esses que estão aqui do lado. Identifico todos eles, né? E esses aqui, então, eu evaporo, tenho que colocar o ácido fosfórico, senão eu não enxergo mais onde está a amostra, e aí eu transfiro isso para um filamento e levo para o espectrômetro de massa. Tá? Essas são as colunas de resina de estrôncio, elas são um pouco diferentes daquelas, né? Então eu tenho aqui a marca até onde vai a resina e depois eu vou colocando os ácidos. Tudo isso é feito dentro de laboratório limpo. E aí eu vou para os espectrômetros de massa. Tá? Por que eu tenho que ter todo esse cuidado? Bom, primeiro porque eu tenho os mesmos elementos que eu estou analisando, também tem no ar, tem na atmosfera. Na coleta, né? Eu tenho os mesmos elementos nos diferentes arcabouços. Eu vou ter estrôncio, chumbo, zinco, cobre na planta, na água, no solo, no sedimento, na minha roupa, né? Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Quando a gente está falando desses isótopos não tradicionais, né? E os não convencionais, a gente está falando de muito pouca quantidade desses elementos na minha amostra. Então, qualquer entrada anômala desse elemento na minha amostra, eu posso alterar a minha assinatura isotópica. Eu estou falando, por exemplo, no caso do chumbo, de uma coisa tipo isso, né? O diâmetro da Terra tem 12.742 quilômetros. O diâmetro de uma bola de futebol corresponde a 10 partes por bilhão do diâmetro da Terra. Então, é como se eu estivesse tentando achar a assinatura isotópica de uma bola de futebol no planeta Terra. Mais ou menos, gente, tá? Do diâmetro. Não estou falando do volume. Como se mudasse muita coisa. Né? Bom, além disso, só para a gente entender uma coisa, é muito importante, vocês que vão trabalhar com isótopos, ou que já trabalham com isótopos, terem, né, o cuidado de entender o que o seu laboratório ou o laboratório que você está contratando está te fornecendo, né? Esses
só para vocês terem uma ideia, esses losangos todos aqui são resultados de isótopos de hidrogênio de uma amostra cega enviada pela Agência Internacional de Energia Atômica, que a gente não sabia o valor, eles mandam, que é uma comparação entre laboratórios que eles fazem, né? E eles mandam de graça para você, seu laboratório, para você ver como é que você está, né? Essa linha 0 aqui é a linha que todas as amostras deveriam estar, todos os resultados reportados deveriam estar sobre essa linha se os laboratórios todos estivessem em boas condições. Porque isso significa que o resultado que você mandou para eles é exatamente o resultado que deveria ter dado. Então, ele teria que estar nessa linha 0. Né? Só que vocês podem ver que tem laboratórios que mandou resultado aqui embaixo e tem laboratórios que mandou resultado aqui em cima. Como fazer um artigo científico, publicar um resultado de uma pesquisa ou mesmo uma investigação forense, né? Para Ministério Público, etc., etc., se você não tem confiança no laboratório que você está trabalhando. Né? Se o seu laboratório pode estar nesta ponta ou nessa outra ponta. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado, entender o que o laboratório está fazendo, verificar se o laboratório está analisando padrões junto com suas amostras, branco e etc., enfim, se o laboratório tem publicações na área, se ele já participou, por exemplo, desse teste de comparação entre laboratórios que a agência faz, quem sabe um dia a gente vai poder falar dos testes de laboratório que a RENIF faz, né? Então, enfim, são coisas que são de suma importância, certo? Bom, a gente, só para deixar bastante claro, né, que essa coleta, essa amostragem, a gente está falando aqui de uma nanotecnologia. Então, né, a gente está trabalhando com coisas minúsculas, que envolvem diferentes tipos de conhecimento. Né? É o químico, é o físico, dos espectrômetros, é o geológico, é a divisão sistêmica, enfim, são vários tipos de conhecimento. É bom ter uma equipe junto. E é bom ir atrás das normas e certificações também, tá? Que são muito importantes para a gente ter dados confiáveis. Muito bem. Agora eu vou entrar na parte de estudos de casos. Vamos para uma bateria de perguntas, que eu tenho 5. Acho uma boa ideia mesmo, para não acumular, né? Então tá. Tem essa do Bruno ali, tu quer, acho que bom, melhor ler sempre. Não sei se todo mundo tem acesso ao conteúdo do QIA, é melhor ler de repente, né? Agora eu estou compartilhando a tela, mas ele não está aparecendo, né? Tá aparecendo, não aparece, não, só está aparecendo o slide. Tá. Bom, tem uma pergunta do Bruno, do Sena. Existem pesquisas que busquem a utilização de técnicas por espectroscopia para a determinação de isótopos por meio não destrutivo da amostra? Eu acho que você está perguntando em relação à espectroscopia laser, né? Para a gente, nos equipamentos que existem, para a gente colocar o isótopo, o material dentro do equipamento para ser analisado isotopicamente, a gente acaba tendo que destruir. O que existe de menos destrutivo para analisar isótopos, que eu saiba, são os feixes que fazem um furo de 5 micras ou de 10 micras. Então, o SHRIMP, que é esse equipamento que a gente tem lá na frente do Instituto de Geociências, que é um sistema de alta resolução de medidas isotópicas, né? SHRIMP quer dizer System of High Resolution Isotopic SHRIMP Mass
spectrometers, eu acho. Alguma coisa assim, tá? Esse equipamento, ele tem, se você, dependendo do feixe que você usar, ele trabalha com feixe de oxigênio e tem um outro, para você poder fazer isótopos de oxigênio nele. Então, ele é um baita de um espectrômetro de massa, o técnico que trabalha com ele tem tanto um magnético, um ímã magnético, quanto um sistema eletromagnético. Ele tem 2 grupos de ímã, né? O técnico nosso que trabalha, o Keisato, com esse equipamento, ele costuma falar para os alunos, quando a gente recebe visitas lá, que aquele equipamento não sabe o que é isóbaro. Ele é capaz de medir a diferença de massa na 5ª casa decimal. Então, ele é uma baita máquina, né? E, ultimamente, ele foi desenvolvido para datação, ele foi o equipamento que datou o zircão mais antigo, né, do planeta. Ele tem uma série, ele tem essas primeiras aplicações, mas hoje ele está se convertendo para fazer outras análises em outras áreas do conhecimento, enfim, inclusive em dentes, né? Em dentes e tal, e que não é destrutivo. Ele tira uma camada, ele consegue ionizar material elementos químicos do material que está sendo analisado, arrancando uma superfície muito fina, que praticamente não destrói os dentes. Então, dá para fazer em cabelo, tem trabalhos, enfim. A gente ainda não faz essas análises no Brasil, mas tem lugares fora que estão fazendo, tá? Então, enfim. Que mais? O Gustavo, acho que eu respondi a pergunta, né, do Bruno. E o outro que dá para fazer, que destrói um pouco mais, mas menos do que as outras amostras, é o ICP-MS com laser ablation, né? Só que o laser, ele acaba fazendo um furinho. É pequenininho, mas ele faz um furinho, né? Bom, o Gustavo está perguntando se o fracionamento se manifesta preferencialmente correlacionado ao sentido da variação da entropia ou da entalpia do sistema. Depende. Depende. Porque depende do sentido da reação, né? Então, depende do sistema que a gente está falando, dos elementos. Eu não entrei muito em detalhe disso, mas não sei como eu posso te explicar agora exatamente isso, mas o que eu posso dizer é que depende, né? Geralmente, os estados de maior energia, que ganham energia, são os que vão concentrar os isótopos mais pesados, mas pode ser que nem sempre isso aconteça, tá? Tem um participante anônimo que está perguntando, em regiões montanhosas, como a Serra da Mantiqueira, são esperadas diferenças isotópicas, hidrogênio e oxigênio, entre chuvas de diferentes épocas do ano, período seco, período chuvoso? Sim. Por quê? Não, eu estou respondendo, né? Sim, por quê? Porque as chuvas, elas não vêm sempre do mesmo lugar, né? Existem trabalhos já publicados por diferentes pesquisadores, tem o grupo do Didier Gastman, lá na Unesp, tem o grupo do professor Chico Bill, aqui na USP, que trabalham com essas questões das chuvas e da origem, isótopos também, né? A gente tem trabalhos que mostram que, em diferentes períodos do ano, a chuva vem de diferentes lugares. Ora vem lá da região amazônica, ora vem da região mais oceânica. E isso dá diferenças no sinal isotópico, né? Porque quando a chuva vem lá da Amazônia, ela é uma chuva que está passando por um monte de processos de evaporação no meio do caminho e está incorporando massas de água que estão sendo evaporadas também ao longo do caminho dessa massa de ar da Amazônia aqui para a região do estado de São Paulo, por exemplo, né? E aí a gente sabe que isso vai imprimir, por conta dessas várias evaporações e misturas que vão acontecendo aí ao longo do caminho, porque é uma área continental, a gente sabe que a assinatura é diferente daquela massa de ar que vem praticamente do início do ciclo hidrológico, que é do oceano, né? A água evaporou do oceano e veio
para o continente. Então, ela vai ter uma assinatura isotópica completamente diferente. Tá? Existe muita diferença entre o sinal isotópico das águas subterrâneas e do fluxo base épocas secas de ribeirões em bacias pouco profundas? Sim, provavelmente sim. E também é um outro trabalho do professor Didier, lá da Unesp, né? Ele tem trabalhos com esses dados que mostram justamente isso, né? A gente vê que, na verdade, o fluxo de base nas épocas secas, ele tem um sinal muito mais semelhante à das águas subterrâneas do que no período chuvoso, que vai ter uma mistura muito grande com as águas superficiais, mesmo em bacias pouco profundas, tá? A Tânia está perguntando, existem laboratórios que lidam com isótopos, uma padronização ou classificação específica de certificação internacional? Eu não sei se eu entendi bem essa pergunta. Com isótopos... Se existem laboratórios que fornecem certificação internacional, que eu saiba, só a Agência Internacional de Energia Atômica, e eles não dão exatamente uma certificação, né? Eles dão um resultado para você saber do seu laboratório se você foi bem ou você foi mal, no teste de comparação entre laboratórios. Então, você sabe onde que estão seus problemas, né? Se seus problemas são relacionados à conservação dos padrões, se seus problemas são cálculos que estão sendo feitos errados, a Agência Internacional de Energia Atômica, junto com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, desenvolveram um software que é gratuito, está no site do USGS, tá? Que vocês podem abaixar, instalar, precisa ter o Access no computador, então tem que ser Microsoft, né? Não pode ser Macintosh. Já falei a minha idade aqui falando Macintosh, não é iOS, né? Tem que ser sistema Windows e tem que ter o Access. Mas eles têm todo um sistema de rastreabilidade do seu laboratório. Você pode entrar lá os padrões que você usa, eles têm os métodos de fazer a correção dos dados, que já são acoplados aos seus equipamentos, ou a laser, ou aos IRMS. Hoje eles já têm esse software que eles fizeram, que chama LIMS, é um laboratório, eu não sei o que é o I, mas é de gerenciamento, é um software de gerenciamento de laboratório. Ele já tem até o EA, que é o analisador elementar acoplado, então ele conversa com esses equipamentos, ele pega esses dados brutos dos equipamentos, gera relatórios para você, pelo jeito que você quer fazer a correção, e você acha melhor, eles têm manuais explicando como você deve fazer isso, eles ensinam até como colocar as amostras nos espectrômetros, a intercalação com os padrões que são importantes para fazer as correções, e eles também incentivam muito o uso do controle interno de laboratório, que geralmente pode ser uma água destilada ou algum outro material, que você consegue traçar o que é aquecer, né, do seu laboratório, que é a qualidade das suas análises e um controle de qualidade do seu laboratório ao longo do tempo. Ele reconhece quais são suas amostras que vão ser usadas no QAQC, e ele gera gráficos periódicos para você, então você consegue monitorar se o seu laboratório, o seu espectrômetro, você pode, num programa desse, colocar vários espectrômetros, né, trabalhar com vários métodos, enfim, são coisas, e é gratuito, tá? O software é gratuito. E eles incentivam muito isso. Então, isso já ajuda na robustez dos dados, na publicação de dados, né? Na comparação com outros laboratórios, na segurança e etc. Tá bom? Acho que encerramos as perguntas aqui. Vamos continuar? Que horas são? Por favor. 4h10, Veridiana.
4h10. Eu achei que eu ia terminar às 4. Vamos para os estudos de caso. Vamos lá. Aqui eu vou mostrar vários casos e se eu for rápida em alguma coisa, por favor, me parem para eu poder explicar melhor. Voltando. Bom, eu não sei se quem já viu minhas apresentações talvez tenha umas coisas repetidas, mas eu sempre conto de um jeito diferente, eu procuro contar de um jeito diferente, né? Uma coisa, eu trabalho mais na área ambiental, então eu vou mostrar mais coisas aqui ligadas à área ambiental, mas isso pode ser aplicado a outros sistemas, né? Quando a gente está falando de atividades antrópicas, humanas, né? Mineração, agricultura, indústria, construção, qualquer dessas atividades antrópicas, elas podem alterar o sistema ambiental ou ambiente em que elas estão instaladas, né? Que elas estão sendo desenvolvidas. Pode alterar o solo, pode alterar a água, pode alterar o ar, pode alterar várias coisas, né? Então, eu tenho alguns casos aqui que eu vou mostrar como que os isótopos, né, foram usados, e aí eu vou falar dos tradicionais, os não tradicionais, os não convencionais, eu vou falar de cada um pouco, tá? E aí, como é que eles podem nos ajudar, né? Esse artigo aqui, que é de Casca, de 2015, está estudando um caso que foi nessa mina de Salsigne, na França, que era uma mina de ouro e arsênio. Eles, mesmo depois do fechamento, né, e da remediação dessa área, eles identificaram contaminação de arsênio na água subterrânea e na água superficial. Arsênio, né? A primeira coisa que as pessoas me perguntam sempre, quando a gente vai falar de isótopos, não dá para fazer isótopo de arsênio, não dá para fazer isótopo de manganês, não dá para fazer isótopo de flúor, né? Dependendo do caso que você está investigando, o ideal seria trabalhar com o isótopo do elemento que você está querendo entender, né? Mas nem todos os elementos possuem mais de um isótopo, né? Por exemplo, o manganês. O manganês, você só tem um isótopo natural. Então, a gente não consegue os dois isótopos para fazer todo aquele raciocínio de lado da reação de fracionamento para que vai um ou outro, porque só tem um, né? É como se a gente estivesse fazendo, basicamente, uma análise elementar. Então, não avança muito mais que isso. Isso acontece para outros isótopos. Às vezes, a gente também não tem acesso ao laboratório que faz aquele isótopo. Ou a gente não tem um aluno para desenvolver aquele isótopo no nosso laboratório. Isso também acontece. Então, o que a gente faz? A gente, às vezes, procura trabalhar com outros isótopos que vão nos trazer informações que são relevantes, né? O estrôncio, ele costuma nos dar, os isótopos de estrôncio, que não fracionam, não mudam, né? Com nenhuma reação que acontece na superfície, eles costumam mostrar para a gente muito bem a interação entre a rocha e a água, né? Então, quando a gente está falando de um sistema hidráulico aqui, hídrico, né, água subterrânea e superficial, se eu quero entender se aquela água que está ali está vindo da rocha, ou está vindo da superfície da chuva, ou está vindo de alguma outra água que eu estou usando, por exemplo, na minha remediação, né, eu posso ter assinaturas de isótopos de estrôncio que são diferentes. A mesma coisa, né, para o isótopo de hidrogênio e oxigênio. Se eu tenho uma água subterrânea que não está lá na minha lagoa de decantação, evaporando, ela vai ter uma assinatura completamente diferente dessa da lagoa de evaporação, que está sendo usada no meu processo de remediação.
Então, com isso, né, como no caso um não fraciona e o outro fraciona, eu vou ter respostas interessantes se eu usar esses conjuntos isotópicos aqui. E aí, o que eles tinham aqui, né? Eles tinham essa localidade, tinham esse rio, né, que tinha uma contaminação, né, principal, e tinham algumas possíveis fontes que a contaminação acontecia aqui em alguns desses pontos de amostragem aqui, tá? Então, o que eles tinham aqui? Eles tinham as possíveis fontes, as rochas do embasamento metamórfico, essa aqui azul, então eu podia estar com esse arsênio, essa assinatura na água vindo principalmente dessas rochas, eu podia estar com esse arsênio vindo dessas rochas sedimentares, né? Ou eu poderia estar associada às águas, que podem ser águas de chuva, água de poço subterrânea, que era usada na remediação, ou água descontaminada, que está aqui nessas lagoas aqui, com reagentes e os produtos que foram usados aí no processo de remediação. O que eles primeiro descobriram? Né? Que tinham 2 picos de arsênio, um ligado a um evento único de chuva, e um outro pico que era mais distribuído ao longo do tempo em períodos mais secos. Então, eu tenho um pico associado à chuva e um outro pico que não tinha associação com chuva, né? Agora, eu posso afirmar que a chuva é o que estava causando esse pico aqui? Não sei. Vamos ver os isótopos, né? Bom, então eu tenho aqui os isótopos de estrôncio, né? O que esses isótopos de estrôncio mostram? Esse aqui é o pico de arsênio 1. É esse aqui, no período chuvoso, tá? A assinatura das águas de chuva estão aqui, ó, em cima, as de estrôncio. Então, não tem muita relação exata com essa assinatura aqui. Uma mistura, talvez, entre a chuva e alguma outra coisa, né? Porque quando a gente olha um gráfico assim, a gente tem que entender que essa assinatura aqui de estrôncio que está aqui, né? Nesse ponto aqui desse pico, ela pode ser uma mistura da assinatura das diferentes fontes que eu vou ter nesse ambiente. Então, quais foram as fontes, né? O arsênio ligado a esse cálcio, que é usado para remediação, tá? Tem águas subterrâneas aqui, que são os quadradinhos, né? Esses quadradinhos, e eu tenho águas acima e abaixo aqui desse ponto, cadê? S1, aqui, e S5, que está aqui, né? Então, eu tenho assinaturas para cima e para baixo, né? Então, esses pontos aqui estão abaixo do S5. Esses pontos aqui estão acima do S1, ou seja, o S1 está aqui, ó, acima, fora da área, fora da influência onde tem arsênio. Então, ele não tem relação, né? Seria o que a gente poderia falar do background natural. E o S5 ocorre depois dessas áreas aqui, está mais próximo à área da mina ou da ocorrência do arsênio. Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho o S1, acima do S1, as águas elas têm praticamente a assinatura da água de chuva. Enquanto que os que estão abaixo do S5, né, eles têm essa assinatura que está aqui no meio. Esses aqui têm baixo arsênio, né? Esse aqui, ó, tem alto arsênio, né? E esse também tem alto arsênio. Só que como esses daqui mostram uma linha de mistura, né? Se a gente traçar uma linha aqui
nesse sentido, do pico 2 e uma linha aqui do pico 1, eu vou ver que essas composições isotópicas aqui só podem ser mistura desses quadradinhos com essas menos ricas em arsênio. Enquanto que esse pico 2 só pode ser mistura desse material que foi resultado da remediação com essa assinatura aqui. Então, o pico 2, a chuva que aumentou o arsênio, está muito mais relacionada à exposição do material que foi produzido na remediação e estava exposto e foi carreado para dentro da drenagem, enquanto que esse pico 2, que é mais esparso distribuído, tem uma relação com o arsênio que ocorre, a mistura que ocorre entre a água subterrânea, né, que tem bastante arsênio, e os poços, as águas que estão acima, que estão mais parecidas com as águas de chuva. Tá? Então, aqui eu mostrei o uso de isótopos de estrôncio. Esse outro trabalho aqui do pessoal da França, né, do Serviço Geológico Francês, do BRGM, usou aqui diferentes isótopos também, para entender a composição aí, a origem, né, e as inter-relações entre as águas subterrâneas que ocorrem na Guiana Francesa. Está com baixa resolução a figura, mas o que eles mostraram aqui, primeiro com os isótopos de hidrogênio e oxigênio, que são isótopos que vão mostrar para a gente a questão da evaporação e etc. Né? Em verde, eu tenho as águas subterrâneas das rochas sedimentares. Em vermelho, eu tenho as águas subterrâneas das rochas básicas. As águas superficiais são essas águas, são esses círculos azuis. A chuva, cadê a chuva? Não, acho que não aparece nessa figura, mas aqui embaixo eu tenho a média ponderada da assinatura das águas de chuva. Se eu olhar a média ponderada da assinatura das águas de chuva, ou seja, pela quantidade, né, de chuva multiplicada pela assinatura isotópica, eu vou ter que a chuva praticamente não contribui nada com essas. Eu tenho sempre que pensar, gente, numa linha que vai ligar dois extremos e que a minha investigação está no meio e ela indica a mistura. Então, nesse caso, essas águas de chuva, essas águas superficiais aqui, elas têm muita semelhança com as assinaturas das águas, tanto das rochas sedimentares, subterrâneas, quanto das rochas básicas também das águas subterrâneas, né? Mas não teria relação com a água de chuva. Mas aí eles pensaram em fazer uma média ponderada para os diferentes períodos de chuva, né? De setembro a janeiro e de março a abril. E aí eles viram que a média ponderada para esses períodos, que podem ser períodos em que realmente ocorre talvez a recarga ou que está realmente contribuindo com a água superficial, eles são importantes fontes para essas águas aqui, essa mistura de águas que ocorre aqui. Tá? Aí, para ir um pouco mais adiante na interpretação, eles fizeram os isótopos de estrôncio e eles viram, né, que essas águas superficiais, elas tinham, tá vendo, diferentes contribuições das rochas e da chuva. Né? Então, se a gente olhar nesse gráfico aqui da razão isotópica de estrôncio, pelo inverso da concentração, eu tenho que aqui embaixo, né, eu tenho as assinaturas das águas subterrâneas das rochas básicas, a unidade, essa P, né, enquanto que a minha unidade sedimentar, né, está mais para cá, né, e eu tenho algumas águas, isso é das rochas, desculpe, gente, a rocha, e a água subterrânea, né, ela tem esse espalhamento aqui nas rochas sedimentares muito maior do que nas rochas básicas. Então, se a gente for olhar esse gráfico, ele dá várias informações. Tá? Primeiro, vamos olhar as águas subterrâneas aqui. Essa água subterrânea aqui, nesse ponto, ela tem
fortemente uma contribuição das assinaturas isotópicas de estrôncio da água de chuva, né? Enquanto essa aqui está perdida no meio de tudo isso, pode ser até uma mistura de mais de uma fonte. Essa água subterrânea que está aqui, da sedimentar, ela é uma mistura entre as águas superficiais e subterrâneas, mistura entre essas unidades aqui, metavulcânicas, né, e as sedimentares. Essas outras aqui, ó, elas têm uma assinatura isotópica, apesar de estar nas rochas sedimentares, muito semelhante, ó, talvez essas aqui também puxam um pouco, além da água de chuva, puxa um pouco, tem a influência também desse granito, esse granito diorito aqui, o diorito granito, né? E essas águas superficiais também, deve ser águas que estão passando por essa região que tem essa rocha mais granítica, né? E, então, com esse tipo de gráfico, eu posso fazer diferentes observações. Essa água superficial aqui, essencialmente, está ligada às unidades sedimentares, enquanto que essas águas subterrâneas aqui, essas superficiais aqui, estão ligadas essencialmente às águas subterrâneas básicas, que passam pelas rochas metavulcânicas, tá? Esse outro gráfico aqui do Maldaner, que foi o mestrado dele, ele estava querendo estudar a recarga de aquíferos em Urânia, no interior aqui de São Paulo. A região de Urânia, né, foi bastante estudada pelo grupo do Ricardo Hirata, e porque ela tem, lá no município, ocorre, no Bauru, cromo hexavalente, ocorre de forma natural, não é antrópico, né? É um trabalho do Ricardo Hirata, do Reginaldo Bertolo, são vários trabalhos, né? Da Christine Burrot. Então, a gente tem essa situação. E o Carlos queria entender um pouco a questão da recarga, né? Como é que ocorria a recarga, principalmente do aquífero Bauru, que é o aquífero livre lá na região. Então, ele fez vários estudos e coletou várias amostras. E o que esse gráfico aqui mostra, que é muito interessante, além, é claro, de que a gente tem... a gente consegue entender aqui, né, como que, e foram isótopos de chumbo, né, como que a gente aparentemente tem coisas que se dizem uma coisa, mas não são, né, como, por exemplo, né, esse asterisco vermelho aqui é um poço do sistema aquífero Guarani, que ocorre abaixo, né, do sistema aquífero Bauru, e antes de acontecer tem o Guarani, e acima a formação Serra Geral, que são basaltos, que é praticamente uma camada impermeável, e acima o Bauru, né? Então, se o seu poço está bem construído e está perfurando todas essas camadas de rocha e não está entrando água do Bauru, né, ela vai ter uma assinatura isotópica de chumbo que é relacionada à interação da água com a rocha em que ocorre o Guarani e da recarga que aconteceu há milhares de anos atrás, né? E a assinatura do Guarani nas amostras, o Carlos tinha 2 amostras, deram completamente diferentes. E olhando esse gráfico aqui, a gente vê que esse poço do Guarani, que tem essa assinatura aqui, não bate com nenhuma outra assinatura isotópica do contexto dele, do Bauru. Porém, esse grupo, esse poço do Guarani dele aqui, né, tem assinatura isotópica diferente do Guarani do poço 2, mas muito semelhante aos poços profundos da Sabesp que estão no grupo Bauru, que é mais vulnerável à contaminação, inclusive, né? Tem mais poços profundos aqui, Sabesp no Bauru, né? Poços mais rasos, também tem assinaturas semelhantes, poços tubulares particulares, enfim. Então, com esse gráfico aqui, a gente consegue perceber que
esse poço aqui não está mostrando água só do Guarani. Ele está mostrando água também do Bauru, ele está com algum problema. Tá? Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, por exemplo, da vulnerabilidade de um aquífero, né? E a gente pega no banco de dados, aqui é o aquífero Guarani, né? A gente acha que está tudo certo, é Guarani, ele não é vulnerável, é bem diferente da vulnerabilidade de um poço do Bauru. E nesse caso, esse poço aqui, ele teria que ter uma vulnerabilidade muito maior, né, em relação à contaminação, exposição e problemas do que o outro poço do Guarani. Por isso a importância, existem países, né, que usam os isótopos não só de estrôncio, mas de chumbo também no monitoramento das suas águas de abastecimento. Bom, aqui é um outro estudo que eu fiz na represa da Guarapiranga, né? Eu coletei amostras de água em diferentes profundidades, são esses pontinhos vermelhos. Eu coletei amostras de sedimentos, são os em verde, amostras de macrófitos, que são esses em amarelo, são aquelas vegetações que flutuam na água, e 2 testemunhos, um aqui, mais próximo à zona urbana, né? E outro aqui na área ainda de proteção de manancial, lá em Imbu, né, que praticamente tem muito menos influência antrópica nessa região. Tem uma densidade populacional muito grande no entorno da represa, e a área da captação da represa para abastecimento da cidade de São Paulo aqui nessa região onde estão esses 2 pontos, o 10 e o 11. Nessa região aqui, a Sabesp ela coloca sulfato de cobre na água para matar as algas e melhorar a questão do oxigênio, enfim, né? Melhorar a qualidade aí dessas águas de abastecimento. E a gente, quando fez as análises químicas desses materiais, a gente detectou uma certa quantidade de cobre, tanto na água, quanto nas plantas, quanto nos sedimentos, e a gente queria saber de onde vinha esse cobre, né? Se era uma ocorrência natural por conta das rochas e sedimentos, ou se era uma origem antrópica por conta do algicida sulfato de cobre que é usado lá na região. Bom, então, basicamente, né, aqui é uma figura resumo desses dados, só para vocês terem uma ideia, né, aqui é a área de captação, né, e onde vai o sulfato de cobre. Longe, no lado oposto, a planta tem 0,8 ppm. Nesse próximo aqui, tem 6 ppm de cobre. O sedimento tem menos que 5 ppm aqui. Aqui tem 1.905 ppm de cobre na área da captação. A água, longe da área da captação, tem menos que 0,02 ppm de cobre. E próximo à área de captação tem quase a mesma coisa, um pouquinho mais, mas tem. E no sedimento de fundo, a gente também viu uma diferença muito grande de cobre no sedimento, tá? Então, é basicamente isso. Aí a gente fez os isótopos de chumbo, a gente ainda não fazia isótopos de cobre, o cobre ia ter toda a questão do fracionamento que ocorre entre o sólido que está aqui, a dissolução na água, a incorporação pela planta, né, a precipitação aqui no sedimento. Então, ia ter todo um processo de fracionamento isotópico nessas reações para a gente entender, e a gente ainda não fazia essas análises. E aí a gente, então, fez os isótopos de chumbo, e a gente viu que, em azul, aqui estão as amostras com baixo cobre, né? Então, a gente viu que o sulfato de cobre tem essa assinatura que está distante das amostras. Os altos valores de cobre estão aqui, né? Tem na matéria orgânica, nas plantas e nas áreas de captação. Para essas assinaturas isotópicas estarem aqui e não em cima da linha da ocorrência baixa, é porque alguma coisa com assinatura isotópica para cá deslocou essas amostras desta linha aqui. E isso foi o sulfato de cobre.
Então, a gente, com esse gráfico, a gente mostra que o cobre que aparece nessa matéria orgânica e na área de captação vem do sulfato de cobre. Esse outro trabalho aqui do Thomas Bullen, que foi um geólogo do Serviço Geológico americano, ele fez isótopos de cromo, né? E aí, se a gente lembrar do que a gente falou no começo, na segunda parte dessa aula, a gente vai ter aí isótopos dos não tradicionais, né? E a gente está falando só de um estado de oxidação, que é o cromo 6, que ele está analisando, né? Então, ele fez os isótopos de cromo no cromo, nos cromos com estado de oxidação 6, né? No hexavalente. Esse caso é o caso do filme da Erin Brockovich, né? Onde a gente tinha uma área que utilizava cromo 3 para desengraxante, né? E esse cromo 3 virava cromo 6 e contaminou toda a água da região. E aí, com os isótopos de cromo, o que ele mostrou que é possível a gente avaliar, né? Que se esse cromo, né, que está aqui na fonte, né, da contaminação, o cromo 6, se ele tivesse sido, né, aí já está pensando numa questão mais da degradação, da remediação. Se ele tivesse sido degradado, né, ou oxidado para cromo 3, que não é tóxico, porque o cromo 6, o hexavalente, é cancerígeno, por atividade microbiana, ou a redução simples, né? É redução, não é oxidação. Ele teria caminhado nessa linha laranja, né? A assinatura isotópica tenderia a caminhar nessa linha laranja. O fracionamento se daria aqui, né? Concentrando cada vez mais uma proporção, né, nessa equação de reta aqui. O cromo 53 em relação ao 52. No caso dele, né, quando ele está estudando as águas regionais aqui, até tem um pouco de cromo 6, ele avalia, ele mostra que esse cromo 6 que está aqui, ele não é fruto dessa redução microbiana ou abiótica que acontece aqui, mas sim dessa diluição que acontece da pluma de contaminação. Porque toda a pluma, conforme eu vou diminuindo a concentração de cromo 6, eu vou fazendo a mudança da assinatura isotópica de cromo nessa direção. Então, eu estou tendo um fracionamento do isótopo de cromo aqui, mostrando que eu estou tendo uma diluição e não uma redução microbiana e abiótica. Isso é importante, né? Porque eu estou misturando com águas regionais com outras assinaturas. Então, isso é importante para a gente entender como funciona o sistema do cromo, né? E dependendo do que a gente quer analisar, eu posso ter uma resposta ou outra. Esse gráfico está difícil de ver, mas ele é um trabalho que a gente fez lá em Recife, né? Com diferentes isótopos, inclusive o de boro, para mostrar a questão da salinização dos aquíferos, né? Eu não estou conseguindo nem enxergar direito o que é o quê, mas a gente tem aqui, ó, nessa estrelinha aqui, a assinatura isotópica da água do mar, e a gente queria entender se as águas subterrâneas na região estavam sendo salinizadas pela intrusão marinha atual da água do mar, ou por água marinha, ou salinização por processo de evaporação, outro tipo de recarga, contaminação, ou por paleomangues, que são águas que estão lá e foram precipitadas e evaporadas em um período passado com outras condições climáticas, né? Então, a gente vê que no aquífero Cabo, né, a gente tem uma assinatura aí que inclui aí a salinização com água do mar, mas também tem uma influência, talvez, aqui de esgoto, né?
outro grupo, outras amostras do grupo carbo, né, também tem uma outra origem, aparentemente, né? Não, aqui não é esgoto, eu não estou conseguindo ler, mas pode ser água do mar com antiga, eu não consigo entender o que está aqui. A esgoto é aqui embaixo, né? Então, essas amostras aqui do Boa Viagem, que é o aquífero mais raso, sim, eles podem estar sendo salinizados por questão de esgoto, né? Então, são outros isótopos, né, também não tradicionais, o boro, que podem ser usados aí para responder algumas questões. Que horas são? Que eu não quero atrasar muito. 4:50. Bom, aqui também tem um outro trabalho do Philippe Negrel e da Emmanuelle Pételé-Giraud, né, que mostra, na verdade, a influência, né, dos fertilizantes utilizados num campo de agricultura na composição isotópica de águas subterrâneas dessas regiões aqui, né? Eu tenho aqui águas subterrâneas e águas superficiais, e a gente vê claramente que a assinatura isotópica de estrôncio deixa de ser a água subterrânea que está alimentando essa água superficial, ou a de chuva, e passa a ser uma mistura com águas que passam e trazem isótopos de estrôncio dos fertilizantes que estão sendo usados na região. Esse outro trabalho aqui, esse aqui é o parque lá de Caxambu, é um trabalho que foi coordenado pelo professor Pedrosa Soares, em Minas Gerais, né, da UFMG. É um trabalho que envolveu diferentes áreas do conhecimento, teve o pessoal de geofísica, de tectônica, de isótopos, de geocronologia, de hidrogeologia, de várias áreas, vários alunos, eram 4 diferentes parques de águas, né? Tem a publicação na página nossa, fugiu o nome, já vou lembrar. E a gente fez vários isótopos, né? E a gente conseguiu, não só com isótopos radiogênicos, mas também os de datação, a gente conseguiu descobrir que a água dos parques, a água do parque lá de Caxambu especificamente, tinha uma idade tanto da água quanto do gás. Olha que interessante que eles conseguiram separar o gás e fazer a datação do gás que tem na água. São idades muito antigas, né? Mais de 30, quase 40 mil anos atrás, né? E essas águas também são, pelos isótopos estáveis, né, pelo processo todo de assinatura isotópica de isótopos estáveis e comparação com as chuvas atuais, a gente viu que eram águas que choveram há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, e que é uma água que veio de um fluxo que veio bem distante, né? Provavelmente aproveitando dessa zona de cisalhamento aí de Caxambu. Eles acreditavam que esses gases, eles vinham da matéria orgânica, que está na camada mais superficial, mas as assinaturas isotópicas de estrôncio dessa área mostraram que não tem nada a ver com a matéria orgânica da superfície, mas sim com essas rochas alcalinas, que também estão se aproveitando dessa zona de cisalhamento aí de Caxambu, né? E aí, com isso, o professor Pedrosa Soares, ele mostra que ele fez analogia e disse que essa água que hoje sai lá no Parque de Caxambu, que é uma informação importante para o manejo, né, para a gestão, inclusive para minimizar conflitos com os engarrafadores, né, de água mineral, é uma água que choveu, né, há 30 mil anos atrás, na região da Mantiqueira. Então, ele até fez uma analogia e falou, é a água que a Luzia, né, que a gente tem esse fóssil lá, bebia, né, que choveu em Luzia. Tem também isótopos que dá para usar aí com origem do óleo, né, o professor Colombo vai falar um pouco sobre amanhã, né, sobre o sistema isotópico chumbo-chumbo para ouro, e ele vai dar as bases científicas também para isso, acredito eu, né? Mas a gente, com os isótopos de chumbo, ele conseguiu identificar, né? Foi um aluno do professor Colombo, que você tem
assinaturas isotópicas diferentes, para óleos que foram gerados estão armazenados em formações geológicas que são diferentes. Então, talvez isso para estudar a origem, né, do óleo seja uma coisa interessante. Outra coisa que a gente tem trabalhado também são anéis de árvores, né, e associar as assinaturas isotópicas não só de carbono, mas de oxigênio com que a gente consegue ler nos anéis de árvores, nos ajuda a contar uma história, né, da evolução climática de determinadas localidades. Então, esses gráficos aqui tentaram fazer uma associação entre as assinaturas de oxigênio, né, das águas de chuva daqui de São Paulo, com as assinaturas de oxigênio dos anéis de árvores, né? Enfim, é um outro tipo de trabalho que foi feito. Aqui tem também isótopos de chumbo em pinturas, então aqui eles fizeram amostras, eles coletaram também, aí não pode ser tão destrutivo, né? Mas coletaram um pouco para tentar diferenciar tintas que foram correspondem a camadas de tintas que foram diferentes, utilizadas num quadro que foram de origens diferentes, né? Então, aqui, eu não lembro agora o que era, eu esqueci completamente. São tintas brancas que tinham chumbo, né? Que foram várias camadas utilizadas, então eles tiveram, acho que são essas 3 camadas e 3 assinaturas diferentes que eles conseguiram identificar neste quadro, que eu não me lembro qual que é. Aqui eles fizeram isótopos de chumbo para análises de projéteis, né, de balas, de armas, e eles compararam, sempre é bom a gente deixar claro que a gente precisa comparar com outros dados, não adianta fazer só a análise do isótopo de chumbo da bala, você tem que comparar com outras coisas. Então, nesse caso, eram 2 casos de homicídio, né? Eles compararam a bala que matou a pessoa, teve essa assinatura aqui, eles compararam com as balas dos suspeitos, que tinha essa outra assinatura, e eles não conseguiram, então, mostrar que os suspeitos tinham as mesmas balas que foi usada que matou a pessoa, né? O caso 2, eles compararam também as balas que foram encontradas na cena do crime, que são essas 2 aqui, com sacos de balas que podiam ser suspeitas de terem sido usadas, que foram encontradas nas casas de umas pessoas. E também deu assinatura completamente. Esse dado, ele não mostra que é a fonte, ele mostra que não é, né? Ele dá uma resposta, ele descarta suspeitos, ele descarta origens, né? E aí, um gráfico aqui que o Sacha, que está aqui, acho que assistindo essa aula, né? Ele apresentou no ano passado, no curso, mas para a gente falar um pouco sobre os compostos específicos, né? Quando a gente consegue fazer a análise isotópica nos diferentes compostos orgânicos de uma contaminação. Então, eles tinham aqui, nesse caso, 2 possíveis fontes de contaminação, a área 1 e a área 2, né? E eles tinham aqui a assinatura isotópica de uma pluma, né, do PCE. Então, eles fizeram isótopos de cloro e isótopos de carbono. Aqui, de novo, sempre usando uma dupla, né? Eu poderia fazer com uma concentração? Poderia, mas aí eu não teria a mesma resposta, né? Então, nesse caso, o que eles viram? Né? Que essa área 1, para ela dar esse resultado isotópico aqui, né? A degradação do PCE, ou seja, o fracionamento que é imposto ao PCE pelas bactérias, micro-organismos e etc. e tal, naturalmente, né, não provocaria assinaturas isotópicas nessa direção aqui, e não nessa e nem nessa. Então, a fonte 1 não poderia ser fonte da contaminação que aparece nessa pluma.
mas a fonte 2, sim. Então, com esse tipo de resultado, você consegue provar que essa pluma de contaminação que aparece num determinado terreno na água subterrânea, ela não vem dessa fonte 1, ela vem dessa fonte 2. Então, este cara aqui tem que ser responsabilizado, tá? Pela contaminação que aparece aqui, e promover a remediação. Então, ou seja, quando a gente está falando do PCE, do TCE, a gente sabe que a partir desta fonte, né, naturalmente, quando a gente está falando desses isótopos não tradicionais, eles têm um caminho, a gente consegue calcular um caminho para que essa assinatura poderia aparecer, né? Pela própria degradação, o decaimento que um vai sofrendo para transformar no outro, tá? Então, é assim que a gente consegue contar uma história. Era isso, eu acho que a gente, deixa eu ver, 10 minutos, dá tempo da gente ver as perguntas? Dá tempo, sim. Temos, na verdade, 3 perguntas. Então, vamos lá. O Bruno está perguntando se os isótopos de terras raras possuem uma aplicação mais ampla, além da sua aplicação em estudos de erosão. Nossa, os isótopos de terras raras, né, o neodímio, a gente consegue, para a água, por exemplo, né, existem alguns pesquisadores, tem um cara que, o sobrenome dele é Bau, B-A-U, né, um alemão, não lembro qual é a universidade, ele tem vários trabalhos que usam isótopos de terras raras para identificar problemas relacionados à água, tá? Que mais? A forma de coleta de água foi com Van Dorn e o sedimento com a draga de Petersen. Pergunto, pois a draga geralmente é aço inox e a garrafa geralmente acumula muita água na mangueira. Não, a amostra de água a gente não coletou com essas garrafas. O que a gente fez? Bom, lá na Guarapiranga, né? Depende também de onde a gente está trabalhando e da profundidade. Mas o que a gente fez? A gente adaptou mais ou menos o que a gente faz com a água subterrânea. Então, a gente pegou mangueiras de plástico cristal, a gente acopla essas mangueiras numa bomba peristáltica, né? E que com o movimento delas, ela cria um sistema que puxa a água. Então, a gente amarrou na mangueira um peso, que a gente usa o peso, a gente tem um peso quando a gente quer medir a profundidade do poço, né? A gente tem um rolo métrico que tem um peso na ponta e que apita, né? Quando atinge o nível d'água, para a gente medir a garrafa de água. O que a gente fez? A gente, então, a gente pôs a mangueira, desceu a mangueira junto com esse rolo métrico, né? Essa trena enorme, né? Que enrola, até a profundidade onde a gente queria mostrar. A gente tinha feito um estudo de batimetria, então a gente sabia a profundidade. Eu tenho também a gente fez outro estudo desses na Taiaçupeba, então a gente tem isso daí, também usamos esse mesmo método. Aí a gente desce a mangueira junto com essa bomba, tudo dentro de um barco, na profundidade que a gente quer mostrar e puxa a quantidade que a gente quer mostrar, numa baixa vazão, então a velocidade é lenta. Na parte mais superficial, a gente acaba pegando 10 centímetros, 20 centímetros abaixo da superfície da água, então isso também não precisa ser com a mangueira. Para cada ponto, uma mangueira diferente, né? Ou a gente tem que lavar bastante a mangueira entre uma amostragem e outra. Os sedimentos a gente pegou com um vanvim, né? Aço inox, a gente lavou entre cada amostragem. Alguns a gente não conseguia nem amostrar porque não penetrava, mas o sedimento de fundo na Guarapiranga não foi com vanvim. Com vanvim foi na Taiaçupeba. Na Guarapiranga eu contratei um rapaz profissional, mergulhador, que faz esse serviço, e ele fez a amostragem
cravando tubos de PVC. Então, eu tenho testemunhos, não tenho só o sedimento de fundo. Então, quando eu falo sedimento de fundo, é o topo do testemunho.